Olá, meus irmãos, bom dia a todos vocês, bom dia a toda a igreja. Primeiramente, gostaria muito de agradecer a honra e o privilégio de ser convidado para participar com vocês desse culto este de aniversário da igreja, o qual também eu parabenizo a IPI do Cambuci, essa igreja tão amável, essa igreja tão talentosa, esta igreja com bastante potencial. E me lembro, há alguns anos, quando comemoramos 70 anos da igreja, que fizemos aquele culto bonito com o coral, com a cantata Deus Conosco. Então, mesmo temporariamente distante de vocês, mas me sinto inserido na igreja de Jesus Cristo, porque é onde o povo de Deus está reunido. Então hoje, de forma assim tão alegre e surpreendente, fui convidado para fazer essa leitura e farei agora no livro de Mateus, capítulo 21, de 1 a 11. E a referência bíblica desse texto diz assim: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E, se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galiléia. Deus abençoe vocês.
Queridos, queridas, vamos ouvir a palavra nesta manhã do dia 28 de março, mês da Igreja. Louvamos a Deus por esta bênção, por esta oportunidade. Hoje queremos ler João capítulo 10, alguns versículos, e a recomendação também de você ler também todo o capítulo 10. Hoje vamos ler, para este momento, os versículos do 7 ao 10. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Amém. Palavra preciosa do Senhor ao nosso coração. Queria falar sobre o caminho da verdadeira vida. E esta semana desejei muito falar desta palavra de João 10. Esta palavra é uma palavra direta para o discípulo de Jesus. É um lugar, um texto onde o discípulo, a discípula de Jesus, deve morar sempre, ou seja, deve sempre visitar e aprender desta palavra de Jesus. Jesus diz aqui diretamente uma palavra ao coração daquela que é ovelha do Senhor Jesus. É um texto da igreja. Neste mês, as oportunidades que estou pregando, nós temos, pela graça de Deus, contado com convidados, mas o momento em que estou pregando, estou usando palavras, textos que eu considero textos da igreja, ou seja, textos que a igreja tem que ficar refletindo sempre neles. E aqui nesta passagem, Jesus contrasta com o ladrão e o mercenário, usando estas figuras aqui. E também ladrão é uma dimensão bastante presente aqui nesta palavra. Nós temos também estudado, por exemplo, os textos do Apocalipse. Nós estudamos domingo passado, eu e a minha irmã Joyce estamos levando a igreja a refletir nestas passagens. E lá em Sardes, Jesus fala para a igreja que está deixando de ser igreja, e ele está chamando a atenção, dizendo: se não, virei como o ladrão. Lá em outros textos, sobretudo o efeito da dimensão surpresa do ladrão que chega, logicamente, quando ninguém está esperando. Mas aqui, na verdade, Jesus está tratando do ladrão como o inimigo, o destruidor, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Essas palavras fortes que estão colocadas aqui neste texto de João capítulo 10. Então aqui nós temos o ladrão mesmo, vamos dizer, aquele que vem, que rouba e que destrói. Verdadeiros ladrões. E aqui nós podemos pensar também na dimensão espiritual, os ladrões que roubam a nossa alma, que roubam a nossa paz, que roubam a nossa alegria. Primeiro, Jesus, a verdadeira vida, nos guia no caminho da paz. Todos nós necessitamos da paz. Todos nós sabemos a importância que a paz tem, não é verdade? Um lar em paz e harmonia é um lar vencedor. Uma vida que é arauto da paz, que proclama a paz, que vive em paz consigo mesmo, é uma verdadeira alegria. Agora, é o caminhar do dia a dia com o Senhor Jesus. É este caminhar constante com Ele, que é
o caminho para a paz. A nossa paz com o Senhor Jesus vai sendo mais e mais construída no nosso dia a dia. Precisamos olhar para Jesus, obedecer ao pastor. O versículo 3 de João 10 diz, para este, ou seja, aquele que entra e vem pela porta, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Ou seja, é aquele que é obediente ao pastor, ao Senhor Jesus. A figura do pastor muito presente aqui, colocada por Jesus. Então, o ladrão ataca, e ataca com desejo enfurecido de tirar a paz. O ladrão vem para desestabilizar, para tirar a nossa paz. O ladrão introduz a desconfiança, o pensamento mau no interior do lar, por exemplo, naquilo que nós precisamos construir em termos dos nossos relacionamentos. O ladrão vem para tirar esta paz. Aí Jesus é a verdadeira vida e nos guia no caminho da paz. Temos que construir cada dia este caminho da paz. Segundo, Jesus, a verdadeira vida, deseja nos guiar no caminho da comunhão com o Senhor. Como é seguir este caminho? Como discípulos, queridos e queridas, nós temos aprendido que é através da comunhão com Ele, através da oração e da meditação na palavra do Senhor. É assim que mantemos comunhão com o nosso Senhor. É assim que nós construímos este caminho de alegria e paz, de presença, de estar presentes para o nosso Senhor. Dallas Willard, um dos mestres contemporâneos sobre vida com Deus, sobre espiritualidade, ele fala do triângulo dourado da formação espiritual. Ele diz, esse triângulo tem uma das pontas as disciplinas espirituais, a oração, o jejum, a adoração, a celebração, as disciplinas também do servir, as disciplinas que também nos levam a ter comunhão com os nossos queridos e queridas irmãos e irmãs, as disciplinas espirituais, a vida com Deus está baseado aí. Uma segunda ponta deste triângulo é a nossa contínua interação com o Espírito Santo de Deus, ou seja, deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir, nos levar a esta obediência, a esta comunhão com o Pai. A terceira ponta do triângulo dourado da vida e formação espiritual é a paciência com que Deus desenvolve em nós em meio às provas do dia a dia. Ou seja, em meio às lutas, às dificuldades como as que estamos vivendo nesses dias, tantas pressões, tantas dificuldades, desenvolver esta paciência que vem de Deus, onde Ele desenvolve em nós e no meio de nós, em meio às provas do dia a dia, esta vida com Deus, esta vida com o Senhor. Neste caminho, precisamos enfrentar os ladrões da nossa espiritualidade. Tentam roubar o compromisso, por exemplo, o compromisso que nós temos de ler a palavra de Deus, o desejo de nos encontrarmos para a oração, de orar na dimensão individual e também na dimensão comunitária. Como são grandes as tentações, como o inimigo, como o ladrão, vem tentar tirar esse tempo de nós. A gente sabe que, conquanto a gente teria, nesse momento, talvez, a maior disponibilidade de tempo, a bem da verdade acaba faltando tempo para nós nesse tempo, nesses dias. Precisamos desenvolver a nossa vida com o Senhor
é a nossa comunhão com o Senhor. O Senhor Jesus, o verdadeiro pastor, quer nos conduzir. E a vida abundante é vida com o Senhor Jesus, é vida aos pés do Senhor Jesus. Há um testemunho, alguém disse: eu nunca encontrei um casal que tenha desenvolvido intimidade na oração que tivesse seu lar destruído. Ou seja, a verdadeira comunhão com Deus, a verdadeira comunhão com o Senhor, com a sua palavra, com a oração, juntos no lar, em família, faz realmente nós fortalecermos a nossa vida e rechaçar, impedir que o ladrão da nossa espiritualidade venha nos roubar. Não deixamos abertos os flancos, somos colocados na dimensão e no abrigo do Senhor, o grande pastor das nossas vidas. O Senhor Jesus diz: eu sou o bom pastor. Aqui na sequência, no versículo 11, diz: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha só que maravilhoso isto. Em terceiro, Jesus, a verdadeira vida, quer tratar constantemente o nosso coração e a nossa alma. Deixa eu dizer para você, para cada um de nós, individualmente. Aqui é na dimensão da individualidade. O Senhor quer que eu e você, que cada um de nós, cada uma das irmãs, cada um dos irmãos, cada um de nós, sejamos unidos a Ele, unidos ao Senhor Jesus. O versículo 9 diz assim: se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Ou seja, esse caminho da verdadeira vida, Jesus está dizendo: olha, querido, querida, o Senhor Jesus está dizendo, cada vida, cada um das pessoas nesta terra, neste mundo, tem de vir através de mim. Aquele que vem e tem acesso por mim, através de mim, diz o Senhor Jesus, será salvo. Neste caminho também da nossa dimensão espiritual, da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma, na dimensão da nossa individualidade, neste caminho os ataques dos ladrões são para roubar o nosso ser. Ou seja, realmente fazer com que a gente viva a vida que não fomos criados para ser. Destruir a nossa essência. Aquela que o Senhor criou para ser. É isso que nós devemos buscar do nosso Criador, do nosso Deus, meu irmão e irmã. Precisamos deixar que o Espírito Santo possa fluir em nós e que ao fazer isso ele possa nos transformar na pessoa que o Senhor nos criou para ser. Você precisa cuidar da sua alma, meu querido irmão, minha querida irmã. Você precisa cuidar da sua alma. E isto, em essência, é deixar Deus cuidar de você. Buscar a palavra de Deus, buscar a oração, a meditação na palavra, para que Deus desenvolva em você aquilo que Ele te criou para ser. O alvo aqui é Jesus, é sempre Jesus. Nós devemos buscar mais e mais a nossa comunhão com o Senhor para estarmos nele, aos pés dele. O pastor Douglas Gonçalves, ele ministra fortemente com a seguinte premissa: somos chamados para ser cópias de Jesus. Pequenos cristos, cópias do Senhor Jesus. E ele afirma: enquanto não nos tornarmos cópias de Cristo, nunca desfrutaremos da verdadeira liberdade. Eu concordo. Verdade, verdade. Só seremos livres em Jesus. Porque a rigor nós estamos presos a muitas coisas nessa terra, neste mundo. E aquelas dependências que nós temos só podem realmente ser tratadas e realmente conduzidas no caminho da verdadeira vida, da verdadeira liberdade, através de Jesus.
enquanto nós não nos tornamos cópias do Senhor Jesus Cristo, nunca desfrutaremos desta verdadeira liberdade. Quero ir concluindo, dizendo assim: a paz que encontramos em Cristo, a salvação verdadeira, a vida eterna, a paz, a saúde, os relacionamentos amorosos, nós encontramos quando nós nos achamos em Jesus, que é a verdadeira vida, quando somos guiados por esse caminho da verdadeira vida, que é Jesus, pela porta. Interessante que aqui ele fala: eu sou a porta, e ao mesmo tempo eu sou o bom pastor. Ele é a porta pela qual nós entramos para a verdadeira vida, e ao sair, nós somos conduzidos por ele como bom pastor em direção à verdadeira vida. Somos chamados a olhar para o príncipe da paz, a consagrar nossos corações, nossas vidas a ele, queridos irmãos e irmãs, como discípulos de Jesus. Não é isto que queremos para a nossa vida, para os nossos lares, para a nossa igreja? Ter realmente esta paz, esta comunhão verdadeira com o Senhor Jesus, vivermos a verdadeira vida aqui, a verdadeira liberdade? Não podemos permitir, então, que o ladrão, e aqui eu nomino claramente o inimigo de nossas vidas, de nossas almas, Satanás, não podemos permitir que ele entre em nossa casa, ou seja, que ele entre em nossa mente, em nosso coração e faça morada. Pode tentar-nos, mas jamais podemos permitir que faça morada em nós o inimigo, o mal, pois sabemos que somos chamados para sermos habitação do Espírito Santo de Deus. Você e eu, como discípulos de Jesus, somos morada do Espírito Santo de Deus, que age em nós, é Deus em nós, presente em nossos corações. A palavra de Deus nos ensina, e eu concluo com esta palavra de 1 Coríntios capítulo 6, os lindos versículos 19 e 20. Alimente a sua alma hoje com esta palavra. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Quarta-feira, o presbítero José pregou sobre o sangue, a importância do sangue de Jesus, como é vital nós crermos que ele derramou sangue remidor. E aqui o apóstolo Paulo concorda com esta afirmação, dizendo: vocês foram comprados por alto preço. Qual foi o preço? O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Por isso, no sangue de Jesus, o remidor, nós somos transformados em santuário, somos transformados em templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Que sejamos pessoas em quem Cristo habita e que possamos viver esta verdadeira vida. A verdadeira vida nos é oferecida pelo Senhor Jesus. Ele diz a você e a mim nesse dia, nesse tempo de março, do aniversário da igreja, nesse tempo de crise, ele diz para mim e para você: eu vim para que você, irmão, coloque aí o seu nome, para que você, querida irmã, eu vim, disse o Senhor Jesus, para que você tenha vida e a tenha em abundância, que vocês tenham vida verdadeira, vida completa no Senhor Jesus. Ele é a verdadeira vida. Há um caminho, o caminho é Jesus. Que Deus assim o abençoe mais e mais neste dia, nesta nova semana. Amém. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par.
existe para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandece meu Deus total. Ora, queridos irmãos e irmãs, vamos orar ao Senhor, agradecendo a bênção e a direção, a comunhão com o Senhor e a presença dele em nossas vidas, em nossos lares. Ó Deus, glórias sejam dadas a Ti, Pai amado. Muito obrigado, Senhor, pela bênção deste dia, deste domingo, o qual, ó Pai, temos a oportunidade de ouvir o Senhor pela Tua palavra. Ó Deus, obrigado por Jesus, pelo Senhor Jesus, por Ele ser o nosso pastor, o bom pastor, por Ele ser a porta para a verdadeira vida, o caminho para a verdadeira vida. Louvado e glorificado seja o Senhor pela obra completa que o Senhor realizou através de Jesus, de maneira que o pecado, ó Pai, não tenha, a morte não tenha a última palavra. Nós temos vida e vida abundante em Jesus. Honras, glórias e louvores sejam dados a Ti somente. Pai, vem, visita a Tua igreja, visita o Teu povo, Senhor, visita esta terra, Pai, com graça, com misericórdia, com cura. Ó Deus, abençoa, nós Te pedimos, ó Deus. Ó Deus, intervenha, curando, ó Pai, os enfermos, em nome de Jesus. Há muitos, ó Pai, que estão carentes do toque, ó Pai, que cura do Senhor. Ó Deus, mediante a bênção, ó Pai, do Senhor, a bênção da cura, coloca as Tuas mãos e cura, Senhor, este querido, esta querida, que está no hospital, que está em tratamento nos seus lares, ó Deus, que estão realizando tratamentos, suplicamos Tua graça e misericórdia, Pai. Nesse momento há muita tristeza, Senhor, há muita preocupação e medo, ó Deus, por isso pedimos que o Senhor também, Pai, possa entrar com a Tua bênção e tocar nossas vidas, nossos corações, nossa alma, permitindo, ó Deus, que o Senhor cuide de nós, Pai, que realmente sejam afastados as investidas dos ladrões da nossa paz, ó Pai, dos ladrões da nossa vida com o Senhor, ó Pai, dos ladrões da nossa alma, do nosso ser. Possamos, ó Deus, ser identificados realmente como aquela que o Senhor nos criou para ser em Jesus. Por isso, toca a nossa vida. Nós Te pedimos, ó Pai, abençoa esta criança, abençoa, ó Pai, este jovem, ó Pai, este adolescente, abençoa, ó Pai, a cada um dos filhos do Senhor, este casal, este lar. Ó Deus, cuida os filhos, os pais, os avós. Ó Pai, cuida e abençoa o Teu povo. Nós Te pedimos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. A graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês, queridos irmãos e irmãs, e com vocês permaneçam hoje e para todos sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Queridos, queridas, nós temos a alegria de comunicar que, pela graça do Senhor, temos caminhado, ministrado a igreja com grande participação e auxílio, como os irmãos têm visto, dos nossos queridos, queridas, os líderes da igreja, irmãos e irmãs queridos que têm nos abençoado neste tempo. Hoje teremos daqui a pouco 10h30, mais um momento bem especial de estudo bíblico. Estamos nas cartas às igrejas do Apocalipse. Hoje iremos ver a igreja maravilhosa de Filadélfia, a mensagem de Jesus para esta igreja e para todos nós. Não deixe de acompanhar 10h30, eu e a professora Joyce Oliveira esperamos você. Também, logo mais à noite, 19 horas, conecte mais uma vez ao vivo para acompanhar o nosso culto de adoração e louvor, o último domingo de março, marcando este mês de aniversário da igreja, estará conosco
o nosso querido irmão e também sempre fruto desta igreja, sempre grandemente identificado com esta igreja, o reverendo Heber Ferreira Silveira Lima. Vamos ter nosso irmão conosco e vamos adorar ao nosso Deus. Que o Senhor possa cuidar e abençoar cada uma das vidas dos queridos e queridas dos seus lares. Fiquem com Deus. Deus nos abençoe. Amém.
Então eu acredito que seja uma homenagem merecida e nós nos alegramos muito que a igreja tenha feito esse reconhecimento. Eu acredito que todos estamos com o coração muito jubiloso por isso.